O capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo de número 60 a seguir. João, capítulo 6, versículo 60 a seguir. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de externar a Deus a minha gratidão, pois eu acredito que em 10 anos que sirvo a Cristo, e é a primeira vez que eu ministro num culto de ceia, eu me sinto muito agradecido a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa. Agradeço a Deus pelo de nosso dirigente, presbítero Alain, que nos traz a responsabilidade e a incumbência de trazer algo de Deus nessa noite. Quem achou, diga amém. E está escrito da seguinte forma: Muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se vós ouvisse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e os que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querei-vos também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Até o versículo 69. Podeis tomar o assento nesta noite, para a glória de Deus. Meus amados em Cristo Jesus, eleitos de Deus, Deus lhe tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Quando recebi o convite da parte do Senhor para trazer uma palavra hoje, eu busquei em Deus uma palavra que viesse falar aos nossos corações. Lendo do capítulo de número 5 até o capítulo de número 6 do Evangelho de João, o Senhor falou forte ao meu coração, pois quando Jesus ele veio a um certo tanque que em hebreu chamava Betesda, a Bíblia vem dizer que ali jazia grande multidão de enfermos. Desses enfermos haviam cegos, coxos e paralíticos. E a Bíblia faz questão de dizer que havia um homem que tinha 38 anos, que ele estava enfermo. E ali enfermo ele via pessoas que recebiam a cura, pois um anjo descia de tempos em tempos para mover as águas. E o primeiro que ele entrava, ele recebia a cura para o seu corpo físico. Mas este homem estava sozinho, e todas as vezes que ele tentava descer ao tanque, não havia ninguém que o ajudasse, mas outro vinha antes dele, até o momento que Jesus desceu ali, parou diante dele e perguntou: você não quer ficar curado? Você não quer ficar sarado? Ele falou: Senhor, quando a água é agitada, não tem ninguém que me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus não deixa ele terminar a frase e diz: olha, levanta, toma o teu leito e anda.
Em outras palavras, aquele homem estava esperando pelo movimento, aquele homem estava esperando pelo mover, mas o que mudou a história dele foi a palavra que ele ouviu da boca do Senhor. Ou seja, não é movimento que vai mudar a nossa história, não é movimento que vai mudar a nossa situação, mas sim o poder da poderosa palavra de Deus efetuada em nossas vidas. Não somente cura para o corpo, não somente cura para a carne, mas também Jesus trouxe cura para a alma daquele homem, pois depois dele ter se levantado, depois dele estar de pé e caminhando, ele foi para Jerusalém. E em Jerusalém ele estava a adorar a Deus num dos feriados judaicos muitos comemorados. Muito obrigado, meu Roberto. Que era próximo do feriado da Páscoa. E lá estava ele em Jerusalém, e Jesus encontrou com ele e disse: olha, vejo que agora você está curado. Agora vai, não peques mais, para que algo pior não te suceda. A palavra de Deus não apenas curou o corpo físico daquele homem, que estava cometido de uma enfermidade há muito tempo, mas também trouxe cura para a alma, trouxe cura para o corpo. Após isso, Jesus ele viu a multidão se aproximando dele. E esta multidão, no capítulo 6, ela vem atrás de mantimentos. Ela vem atrás de saciar as suas necessidades físicas. Pois a Bíblia vem dizer que Jesus ele começa a perguntar se havia recurso suficiente para alimentar aquela multidão que vinha até o seu encontro. E um dos seus discípulos, Filipe, se não me falta a memória, disse: Senhor, ainda que nós tivéssemos 200 dinheiros, não seria suficiente para que cada um comesse um pouco. E entre eles o Senhor mandou os homens assentarem sobre a relva e perguntou no meio da multidão quem tinha alguma coisa. Um dos discípulos trouxe até a presença de Jesus um menino que havia 5 pães e 2 peixinhos, e este menino deu nas mãos de Jesus, e o discípulo disse: Senhor, este menino tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Sabe que eu aprendo com isso nesta noite, meus queridos irmãos, que o pouco que nós temos apenas na nossa mão não é nada, mas quando nós colocamos o pouco que nós temos na mão de Jesus, se torna muito. Eu vou repetir para ver se você entende o que Deus está falando. Deus não precisa de muita coisa para te dar o livramento. 5 pães na mão de Jesus é padaria, 2 pães para 2 peixes na mão de Jesus é peixaria. Ele está dizendo: o que você tem é suficiente na mão dele. Glória a Deus. A Bíblia me diz que aqueles homens ali estavam e saciaram a sua fome, mas ao mesmo tempo que eles saciaram a sua fome física, Jesus começou a descer um sermão. E um dos versículos que mais me chama a atenção é que ele fala: olha, em verdade eu vos digo, não busquei apenas a comida que perece, mas buscai aquela comida que não perece. Após ele fazer este discurso, ele atravessa por cima do mar, indo para outro lado, encontra com os discípulos, entra no barco e chega no outro lado e começa a ensinar nas sinagogas. E os homens que ali estavam começam a confabular com ele, começam a perguntar sobre os sinais que lhe provinha, sobre como deveriam acreditar nele. E Jesus começa a dizer que ele era o pão vivo que desceu do céu. Jesus começa a informar a eles que os pais deles, os quais foram libertos do Egito, e vale a pena falar isso nessa noite, quando Deus fez uma das suas solenes, que era o Pessaque, a Páscoa, dando livramento para o povo de Deus através da marca do sangue que foi colocada nos umbrais das portas e das janelas, pois um cordeiro de 1 ano de idade havia sido sacrificado. Pois na noite daquele dia o espírito da morte ia descer sobre a terra do Egito, e toda a casa que não tivesse marcada com o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e das janelas, o espírito da morte entraria e levaria a vida do primogênito. E naquela noite
Os que obedeceram a palavra do Senhor vindo através de Moisés marcaram os umbrais das portas e das janelas. E à meia-noite, quando o espírito da morte veio, ele não teve poder de entrar dentro daquelas casas que tinham a marca do sangue do Cordeiro. Sabe que ele está falando nessa noite? O livramento vem pela marca do sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário em favor da minha e da tua vida. A prova pode estar grande, a luta pode estar grande, mas Deus, o Senhor que te escolheu, é maior e é poderoso para te dar vitória. Não é à toa que o escritor aos Hebreus ele escreveu dizendo que o sangue de Jesus fala mais alto do que sangue de bode, o sangue de Jesus fala mais alto do que sangue de galinha, o sangue de Jesus fala mais alto do que sangue de touro. Sabe o que Deus está dizendo? Alguém pode se levantar inspirado por Satanás e derramar nas encruzilhadas sangue de galinha, sangue de bode, essa nevela, mas o sangue de Jesus na minha e na sua vida fala muito mais alto para dar o livramento. Pois todo aquele que crê em Deus e crê no Filho unigênito de Deus já passou da morte para a vida. O glória ao nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Versículo 32 do capítulo 6 diz: Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, Moisés deu o pão que desceu do céu? Não, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão que desceu do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Os homens não entenderam o que Jesus queria dizer. Imaginavam que pão é esse que desceu do céu, sem entender o que Jesus disse, porque eles estavam interpretando de uma forma natural. Mas o que Jesus estava tentando explicar para eles, no sentido espiritual, era que haveria uma troca, pois o Senhor havia ordenado que eles viessem comemorar todas as vezes, todos os anos, o feriado da Páscoa. Mas justamente na Páscoa Deus faz a troca do cordeiro de um ano sem mácula, que foi sacrificado para que a sua carne e seu sangue, os símbolos que nós estamos na noite de hoje cultuando, viessem simbolizar a vida em Cristo. Glória ao nome de Jesus. Jesus no verso 54 diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 55: porque minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. A Santa Ceia do Senhor é um símbolo de vida em Deus. É a ponte que liga as nossas vidas, que outrora, por conta do pecado que entrou através da vida de Adão, se estendeu a Moisés, a Abraão e a todos os outros homens que vieram após eles, que não pecaram na mesma transgressão de Adão. Por causa da desobediência de um homem, a morte reinou, o pecado reinou, a ruína reinou, as doenças vieram. Mas por causa da obediência de um homem, o perdão foi alcançado, a vida eterna foi alcançada, a cura veio para nossos corpos. Oh, glória ao nome de Jesus. Se por um homem entrou o pecado, por um homem também entrou o perdão. Se por um homem entrou a morte, por um homem também entrou a vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus está falando: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, este tem vida nele. Mas não somente isso, mostra que ele está em mim, mas que eu também permaneço nele. Está em mim, como eu em vós, porque sem mim nada podereis fazer. E aquela grande multidão que estava ali ouvindo o Senhor
disse: duro é este discurso. Quem poderia ouvir? Quem poderia comer da carne desse homem e beber do seu sangue? E naquele momento, muitos dos discípulos, da multidão que ali estava, começou a abandonar Jesus, porque verdadeiramente não estavam buscando a presença de Jesus por conta do que ele veio oferecer, mas por conta do que ele poderia fazer, porque saciou a fome do corpo, mas Jesus veio saciar também a fome da alma. Quando a multidão começou a se dispersar e abandonar o mestre, ele virou para os 12 discípulos e disse: vocês também não querem voltar? Também não querem ir? Simão Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos conhecido e crido que tu és o Filho de Deus. Naquele instante, Pedro ele entendeu que por mais que não viesse ter provisão todos os dias, por mais que a prova viesse apertar, por mais que a dificuldade viesse alcançar, por mais que as turbulências da vida viessem alcançar ele sabia que estando ele na presença de Jesus, dias melhores nesta terra viriam, e muito mais do que isso, porque ele creu na palavra que Jesus estava ministrando naquele instante. Ele sabia que por mais que esta carne viesse perecer, no último dia, Jesus havia de ressuscitá-lo, e na eternidade teria alegria para sempre. Eu volto a afirmar na noite deste dia, independente das circunstâncias que estejamos passando, independente da situação que nós estejamos atravessando, Deus, Ele é poderoso para nos ajudar. E Ele não nos deixou sozinhos nesta batalha, porque em Romanos capítulo 5, versículo 12 está escrito: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque a lei estava o pecado no mundo, e o pecado não imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão a Moisés, e até aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual era a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito de Deus como a ofensa, porque se pela ofensa de um homem muitos morreram, muito mais a graça de Deus é o dom pela graça que, por um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Versículo 19: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela desobediência muitos serão, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse na justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe que eu entendo com esta palavra, antes de conhecermos a Jesus, não importa o tamanho, a quantidade do pecado que viéssemos cometer no tempo da ignorância, porque maior é o sangue de Jesus para nos conceder perdão e nos redimir diante da presença de Deus. Maior é o sacrifício de Jesus para nos conceder o perdão de Deus sobre a face da terra. Mas muito mais do que isso, avançando para o capítulo de número 8 do livro de Romanos, no versículo 18, diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que nós há de ser revelada. E da mesma maneira, versículo 26,
Também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir, e como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e que ele, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu decreto. Pode vir a tribulação que vier, pode vir a perturbação que vier, mas isso não vai nos destruir, não vai nos parar, não vai fazer com que a gente venha retroceder, porque estamos debaixo de uma promessa, e a promessa é essa, que a aflição do tempo presente não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sabe o que Deus está dizendo? Pode ser grande a prova, mas maior é a vitória que vem de Cristo. Pode ser grande a provação, mas o tamanho da provação virá a proporção da sua bênção, em nome de Jesus. Levanta essa mão santa, pelo amor de Deus, que eu quero profetizar nesta noite. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder, sua história não vai terminar assim. Você está debaixo de uma promessa, e a promessa é essa, que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele falou a você. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória a Deus. E Jesus, experimentando a vida como homem, queridos, ele sabia que nós não iremos conseguir sozinhos, por isso ele envia o Espírito Santo, conhecendo nossas fragilidades, nossas fraquezas. Esse mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele leva a nossa oração diante do Pai e explica com as mais claras palavras aquilo que nós não conseguimos verbalizar. Oh, glória a Deus. Não desista. Seja renovado por esta palavra. Seja renovada por esta palavra. O Espírito Santo de Deus foi dado a você, e Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando te faltar as palavras e as lágrimas descerem no rosto, o Espírito de Deus levará a sua oração diante do Pai. E o Pai, que ouve tudo em secreto, te responderá. Para finalizar, 3 anos mais tarde, Jesus, no feriado da Páscoa, ele troca, dizendo que esta é minha carne que é dada por vós. O pão vivo que desceu do céu. E na carne de Jesus, o pão da vida, nós temos vida nele. Quando ele parte o cálice, ele diz: esse é o meu sangue que é dado por vós. E no sangue de Jesus nós temos perdão de pecados e purificação do mesmo. Temos vida e purificação. O ato da Santa Ceia nada mais é que um ato de extrema comunhão com Deus. Mostra que você está em Deus, mas muito mais do que isso, que Deus também está em você. Amém? Aqui eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, que maravilha, né, mano? Palavra do coração de Deus, que deu coração.